Tá gravando, então. Tá, mas não tem, não, tô sem exercício. Ah, agora sim. Bom, pessoal, então, boa noite para todo mundo. Retomando aqui a nossa aula de sistemas e processos mecânicos, né? Desde o dia 7 a gente está vendo processos de conformação mecânica, ok? Paramos ontem, a gente terminou, depois a gente vai ver mais um videozinho, né? Porque ontem a gente terminou o processo de trefilação e hoje, né? Como está demonstrado aqui na página 82, a gente vai começar um novo, um tal de extrusão. Ok? Então, o que seria esse processo de extrusão? Ontem, quando a gente viu a trefilação faz barras, tubulação, aonde entra, por exemplo, vai fazer uma barra redonda, que é o que a gente viu ontem, tem um carrinho que traciona, né, a barra e faz passar por um funil, a matriz, que o nome é fieira da ferramenta. Então, a grande vantagem que a gente viu ontem da trefilação é a precisão e o acabamento. Hoje, a gente vai começar o tal de extrusão. A extrusão, como está indicado aqui no desenho, ela é muito parecida com a trefilação. Vai ser colocado uma barra na máquina, vai ter uma ferramenta que é uma espécie de um funil, só que a ferramenta da extrusão a gente não vai chamar de fieira, a gente pode chamar simplesmente de matriz, e vai ter um pistão hidráulico que vai empurrar essa barra a deformar e passar por esse funil, por essa matriz que vai formar lá a barra, tem tubulação também e assim por diante. Ok? O princípio básico da extrusão é isso. A extrusão, ela pode ser aplicada para praticamente todos os materiais, faz também barras, tubulação, alguns tipos de arames, né? Só que ela tem um grande problema, ela é muito cara, o processo é muito caro. Então, a indústria só usa ela em último caso. Aonde a indústria adora esse processo de extrusão? Quando está lidando com alumínio. O alumínio, quando está lidando com alumínio e principalmente perfis com formato complexo. Um exemplo que a gente vê nas nossas casas aí, esquadria de alumínio. Esquadria de alumínio é inviável fazer em laminação e em trefilação, por causa da precisão. Então, a grande utilização da extrusão, que é o que eu comentei aqui, que é o cilindro que vai comprimir e empurrar essa barra, por exemplo, de alumínio, que vai escoar pela matriz e formar a esquadria de alumínio, que aí depois vai passar por um corte lá de 2 metros, 3 metros, enfim. Então, a grande vantagem é materiais macios, principalmente alumínio, e formatos de perfis complexos, exemplo, esquadria de alumínio. Ok? Só dar uma olhadinha aqui. Tudo certo? Então, extrusão. A extrusão como processo industrial foi criado em volta de 1800 na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, quando aquele país era o principal inovador tecnológico do mundo. A inovação pioneira era uma prensa hidráulica por extrusão de tubos de chumbo. Então, ele se inventou esse processo na Inglaterra para lidar com chumbo, que é um material macio. Ok? Definição. A extrusão é um processo de compressão realizado a quente e a frio, ou a frio, onde o material é forçado a fluir através da matriz, cuidado,
ela é parecida com a trefilação, não é fieira, fieira é só para trefilação, a gente vai chamar de matriz esse funil, de modo a produzir barras, tubos e outros perfis. Que eu comentei na apresentação, que ela é ideal para lidar com alumínio, principalmente formas complexas como esquadrias de alumínio. Os processos de forjamento a frio, recalque e cunha por meio de prensa são similares aos de extrusão a frio. Só um minutinho aqui, que tem gente, um barulhinho. Cuidem para desativar o áudio. No processo de extrusão, o metal é comprimido acima do seu limite elástico, né? O cilindro hidráulico vai forçar a barra de alumínio, por exemplo, a escoar dentro desse funil, a matriz, aí formando a esquadria de alumínio, forçando a escoar por uma matriz que determina a seção do produto resultante. Generalidades. A extrusão pode ser a frio ou a quente. Para a maioria dos metais é utilizada a extrusão a quente. Aí o mesmo princípio, né? De 0,5 a 1 vezes a temperatura de fusão do material, de modo a reduzir as forças necessárias envolvidas no processo, eliminar os defeitos do trabalho a frio e reduzir as propriedades direcionais. O metal é normalmente comprimido por um êmbolo, um cilindro hidráulico, para frente ou para trás, e forçado a passar pela matriz, dando origem a um produto que pode ser sólido ou oco. Tá? Aqui não está bem claro, depois dos vídeos a gente enxerga melhor o processo, né? Vai ter aqui o cilindro hidráulico, né? E a matriz, que o cilindro hidráulico vai empurrar, né? Pressionar a barra para passar nessa matriz e formar, por exemplo, a esquadria de alumínio. Aí não é à toa aqui que diz, ó, extrusão de alumínio, que é o mais comum. Então, o que acontece? Que depois a gente vai comentar sobre materiais extrudados. Para quem lida com hidráulica, sabe que os cilindros são muito caros, né? Só um minutinho, continua um barulhinho aqui. Ok. Então, se tu vê lá da hidráulica, o que define a força do cilindro é, primeiro, a pressão máxima que a bomba fornece e, principalmente, o diâmetro do cilindro. Quanto maior o diâmetro, mais força ele faz. Então, para esse processo de conformação mecânica, chutando aí, são cilindros aí de diâmetro que pode chegar a 300 a 500 milímetros de diâmetro. Se pega aí, uma vez eu orcei um cilindro que era, sei lá, em torno de 50, 70 milímetros de diâmetro e um cilindro custava R$ 1.500, hidráulico. Imagina um de quase meio metro de diâmetro. Os metais mais usados na extrusão, chumbo, alumínio, magnésio e o cobre, suas ligas, devido às suas resistências ao escoamento e à temperatura de extensão ser relativamente baixas. E lembrando, a indústria só vai usar esse processo para materiais macios e formas complexas de perfis, exemplo, a esquadria de alumínio. Dá para fazer barra redonda em aço, por exemplo? Dá, só que o processo é bem mais caro. É melhor usar o laminado ou o trefilado. O aço é mais difícil de ser extrudado, por sua alta resistência ao escoamento e tendência a soldar-se às paredes da camada da matriz, nas condições necessárias de alta temperatura e pressão. O metal extrudado em certo número de processos básicos, como mostram os esquemas a seguir. Aqui é só uma representação muito simples, né, de formas de extrusão dentro da máquina por meio, né, do cilindro hidráulico. Então ele chama aqui, por exemplo, extrusões sólidas. O comum é a extrusão direta, né?
Aqui está demonstrando, acredito que vocês estão me acompanhando aqui no cursor da imagem, o cilindro a haste do cilindro vai avançar para a esquerda, forçando a barra a passar pela matriz, né? Quem vai dar a forma da barra, por exemplo, da esquadria, vai ser a matriz, ok? Tem também aqui extrusão indireta ou para trás, né? O êmbolo do cilindro vai se deslocando para a esquerda e parte do cilindro está a matriz, que o material vai escoando para a direita. É uma forma, tá? Extrudando o revestimento de chumbo sobre cabo, é um tipo, tá? Aqui a gente vai focar mais na extrusão direta de barras e perfis. Extrusões tubulares ou ocas, por exemplo, faz também algumas tubulações, né? Então vai ter uma espécie de além da matriz, vai ter uma espécie de um punção, aqui ele chama de mandril, que vai fazer o diâmetro interno da tubulação, por exemplo. Aqui, uma outra forma, a matriz fixa, e o êmbolo só se desloca por dentro, com punção. Aí aqui com o injetor, combinação de extrusão para diante e para trás, aqui para tubulação. Tá? Um exemplo aqui que eu estou tentando simplificar de extrusões tubulares ou ocas, né? Tem outros formatos. Tem aqui extrusões em estágio, curiosidade, porque aqui é só uma apresentação, né? Em matriz pequena, primeira operação, ele fazia uma primeira extrusão, passaria a barra para o segundo estágio e faria, no segundo êmbolo, né, repassar essa barra extrudada numa nova matriz. Ok? Exemplos e formas obtidas na extrusão. Aqui o que está dominando? Aqui o alumínio. Principalmente esquadrias de alumínio, porque o que acontece? Ela tem uma forma complexa, né? Que é onde é inviável fazer na laminação e na trefilação. Então essa é a grande vantagem da extrusão para formas complexas e materiais macios, principalmente para alumínio. Tem caso, por exemplo, de alguns tubos de alumínio extrudado? Tem também. Mas aí tem que ver se é viável. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. O Isaír. Tá claro, pessoal? Até aí? Extrusão a quente. Bom, o que eu falei? No início da disciplina, vocês viram lá que qualquer trabalho a quente em conformação mecânica é de 0,5 a 1, né, vezes a temperatura de fusão do material. Então, essa tabela está dizendo a temperatura de extrusão. Aí entra a experiência da empresa lá. Fazer extrusão de aço é mais incomum, mas, por exemplo, de alumínio, aqui deu de 420 a 480 graus Celsius. Bom, aí a empresa vai adotar ali entre o 0,5 e 1, por exemplo. 0,6, vou calcular na hora aqui, 0,6, por exemplo, vezes a temperatura de fusão do alumínio, 770. Eu achei aqui 462. Não bateu aqui? Que está entre o 420 e 480? Qual a temperatura exata? Aí entra a experiência da empresa. Aí dando exemplo aqui para o aço, magnésio, alumínio, liga de cobre, por exemplo. Exemplos de temperatura a quente. Tá claro? Relembrando, a extrusão ela é ideal para materiais macios. As altas temperaturas e pressões, que podem atingir até 7.000 atmosferas, são os maiores problemas da extrusão a quente. Porra, aqui está complicando a vida. O que acontece? O que eu falei? A extrusão basicamente é um cilindro hidráulico que vai empurrar a barra para passar pela matriz e formar o extrudado, principalmente alumínio. O grande problema
é que tem que ser cilindros de grande diâmetro, além de... Claro, eu nunca cheguei a trabalhar com extrusão, mas provavelmente as bombas de óleo lá da hidráulica devem ser de alta pressão. Sei lá, acima de 400, acima de 500 bar. Aqui, por exemplo, em fertilizante, eu já vi bombas hidráulicas de 250 bar, mas nessas máquinas com certeza é superior. Então, é muito caro, né, por causa da força do cilindro. São necessárias lubrificação e proteção da câmara, do êmbolo e da matriz para evitar desgaste prematuro ou obstrução da extrusora. O que está dizendo? Tem que passar um lubrificante, porque uma coisa que é interessante dos materiais, o alumínio não é bem mais macio que o aço? Só que ele tem um problema, por ser macio, ele se gruda muito nas ferramentas, encrua muito nas ferramentas. Então, o que está dizendo aqui? Que tem que passar uma lubrificação na matriz e na câmara que vai comportar a barra, que o cilindro vai comprimir, hidráulico. Para temperaturas mais baixas, é usual a aplicação de óleo grafitado, lubrificação. Para altas temperaturas, como as alcançadas na extrusão de aço, utiliza-se vidro líquido. Aqui é livro, né? Mas, enfim. Além disso, os êmbolos podem possuir sistema de refrigeração por água quando não estão em operação. Mas a melhor garantia de preservação do equipamento é deixar o metal o mínimo tempo possível na câmara, por causa da temperatura, e empregar a extrusão com alta velocidade. A maioria das extrusões a quente é efetuada com prensas hidráulicas, claro, porque na máquina tem o cilindro hidráulico, não é a mesma prensa que eu mostrei em fotos e vídeos anteriores, é uma máquina especial que depois a gente vai ver em vídeo de extrusão horizontal. Com capacidade aqui de 250 a 6.000 toneladas, complicado também, né? Aí teria que ver a máquina. Acredito eu que deve ser parecido com as de linha de produção lá de matrizaria. Essas prensas devem ser em torno de 250 a 500 toneladas de força de cilindro. Deixa eu ver se tem alguém mais solicitando aqui. Não. Aplicação de extrusão a quente. Então, a extrusão é mais cara que a laminação. Então, por isso que eu digo, a indústria só vai usar a extrusão, em último caso, principalmente para lidar com materiais macios como alumínio e formas muito complexas como a esquadria de alumínio, que não vai conseguir fazer com a laminação ou trefilação. Portanto, não torna economicamente competitiva peças com formatos que possam ser obtidos por laminação. Entretanto, é bastante útil para a obtenção de formas saliências e reentrâncias que não poderiam ser obtidas pelo processo de laminação, tais como perfis de formato especial. O mais simples para exemplificar isso é a esquadria de alumínio. A extrusão também é bastante usada para a obtenção de tubos, geratrizes de engrenagem, cápsulas de projetos, aqui exemplificando, né? Algumas peças de aviação, enfim. Formas resultantes. Praticamente qualquer forma de seção transversal vazada ou cheia pode ser produzida pela extrusão, que é a grande vantagem da extrusão, ela faz formatos complexos, né? Que os outros processos não conseguem. Como geometria da matriz permanece inalterada, porque a matriz vai ser de aço ferramenta, como as outras matrizes. Os produtos extrudados têm seção transversal cortante. Características do processo. Dependendo da ductilidade do material a extrudar, o processo pode ser feito a frio e a quente, né? Cada tarugo é extrudado individualmente, aí depois a gente vê os vídeos, caracterizando a extrusão como processo semicondutivo. O produto é essencialmente uma peça semi-acabada, aí o exemplo, a esquadria de alumínio. A extrusão pode ser combinada com operações de forjamento, sendo neste caso denominada extrusão a fria. Exemplos de produtos obtidos e perfis extrudados. Bom, aí vale aquela foto que eu mostrei que aparecia muito esquadria de alumínio. Tá?
Aqui uma representação do processo em si, não está bem claro aqui, né? Então, o que vai ter aqui? Um cabeçote do cilindro hidráulico, por exemplo, onde vai estar aqui o cilindro e a haste do cilindro, com um encosto de disco de pressão, aonde na câmara vai ser colocado uma barra, por exemplo, de alumínio. O cilindro avança, pressiona a barra, ela escoa na matriz, nesse funil, em aço ferramenta, que aí forma, por exemplo, a esquadria de alumínio. Ok? Alguma pergunta? Sigo? Estou vendo poucos aqui. Ah, agora eu vi mais. Pode seguir. Uso. Produtos mais comuns: quadros de janelas e portas, esquadrias de alumínio, trilhos para portas deslizantes, tubos de várias seções transversais e formas arquitetônicas. Produtos extrudados podem ser cortados nos tamanhos desejados para gerarem peças com maçanetas, trancas, engrenagens. Em geral, combinada com forjamento, pode gerar componentes para automóveis, bicicletas, motocicletas, maquinários, peças e equipamentos de transporte. Bom, vocês já viram forjamento. Por que em alguns casos, claro, nunca trabalhei em projetos de peças de carro, mas digamos que tivesse uma peça de carro lá, enfim, que foi extrudada e depois foi forjada. Por que pode ser interessante combinar o forjamento com a extrusão? Uma pergunta boa. Pergunta. Por que em alguns casos é interessante combinar o forjamento com a extrusão? Não é por causa da resistência, Alex? Não é por causa da resistência? Da resistente? Quem? O Paulo falou. Quem mais quer falar? Que eu não ouvi? Cena. Fala, Sena. É isso aí que o Paulo falou, para aumentar a resistência? Sim, porque o que eu falei mais para vocês? Qual era as principais características do forjamento? Da forma, mas aí a extrusão está dando forma, né? Uma forma complexa. E a segunda principal do forjamento, que é a principal, né? Aumentar a resistência mecânica da peça. Ok? Isso aí. Materiais. Alumínio, cobre, aço, magnésio e chumbo são os materiais mais comumente extrudados. Discordo aqui só do aço, tá? Para a indústria, só vai ser vantajoso fazer extrusão de aço se for um perfil que a laminação e a trefilação não conseguem fazer. Então, em último caso, vai fazer extrusão de um aço. Porque é muito caro e é difícil de escoar o material. Aqui, exemplificando que pode ser aqui em extrusão a frio, lembrando lá da temperatura ambiente até 0,3 vezes a temperatura de fusão. Relembrando, a extrusão normalmente é a quente, mas pode, em alguns casos, ser feita a frio. Processo que combina operações de extrusão direta e indireto forjamento. Ocorrem pequenas reduções de seção em vários estágios para a obtenção de peças com precisão. O processo foi aceito na indústria particularmente para ferramentas e componentes de automóveis, motocicletas, bicicletas, acessórios e equipamentos agrícolas. Usa tarugos cortados de barras laminadas, bem como fios ou chapas. Os tarugos menores de 40 milímetros de diâmetro são cisalhados, lembrando, né? Cisalhamento é corte, e tem suas bordas ajustadas por retificação. Diâmetros maiores são usinados a partir de barras com comprimentos específicos. Mesmo a temperatura ambiente, determinados metais como chumbos e estanho e zinco situam-se na faixa de recristalização ou perto dela. Porque aí vem da física, né, de segundo grau, como está lidando com pressão do cilindro hidráulico, aumenta a pressão, automaticamente vai aumentando a temperatura do material. Além disso, a rápida aplicação de pressão na extrusão a frio
libera uma quantidade de calor que eleva a temperatura do material, o que facilita a operação. Os tubos usados para embalar pasta de dente são obtidos, por exemplo, extrusão. No fundo de uma câmara fechada é colocado chumbo, o qual é atingido por um punção em alta velocidade. O metal é obrigado a conformar-se em torno do punção, formando o tubo, aqui está dando, né, da pasta de dente, que é descarregado quando o punção recua. Consegue-se assim uma produção de até 80 tubos por minuto. E dando um outro exemplo, né, de peças, acessórios que podem ser feitos com extrusão. As pressões exercidas nesse processo variam de 1 a 3 vezes o limite de escoamento do metal. Claro, né, aí os projetistas ou engenheiros, enfim, que projetaram as máquinas, vai fazer a análise lá das tensões. Aí já não é... Ontem a gente estava falando em ensaio de tração, né? Aí tem que fazer o outro ensaio de compressão para fazer a análise de tensão de escoamento, aonde vai ver lá a pressão ideal que uma bomba hidráulica vai precisar e o diâmetro do cilindro, né, para conseguir aquela determinada força no cilindro para conseguir escoar o material. Ok? A lubrificação é feita por óleos, graxas ou sabões. Para a aderência do lubrificante ao aço, recomenda-se que este seja fosfatizado, pois a camada de fosfatos é porosa e retém um lubrificante. Aqui é complicado, né? Aí entra... Porra, se tu analisar aí, porra, lubrificante existe. Só para vocês que acompanham aí, para quem tem carro e moto, tem dezenas, se não tiver centenas de tipos de óleo de lubrificante. Industrial nem se fala, né? Então, o que a gente tem que saber aqui? Que tanto na matriz como na câmara que vai acomodar ali o cilindro, enfim, tem que ter lubrificação para não encruar o material que vai ser extrudado. Aí qual vai ser utilizado, aí vai em função da empresa. Para extrusão a frio, são normalmente utilizados prensas mecânicas verticais por sua rapidez de operação. Prensas hidráulicas são empregadas apenas para a fabricação de peças grandes. Ontem eu cheguei a comentar, não é a mesma prensa hidráulica que eu mostrei no vídeo ontem, né? Aquela ali é para matrizaria, estamparia, que depois a gente vai ver, e forjamento, né? Falou em prensa hidráulica, é as de maiores forças e matrizaria. Por que na extrusão ele fala em prensa hidráulica? Porque usa cilindro hidráulico, mas não é a mesma prensa que a gente viu ontem. Aplicação de extrusão a frio. A extrusão visa tanto melhorar as propriedades mecânicas de um metal, como produzir formas específicas, porque o que a gente tinha comentado anteriormente, né, hoje, da extrusão a frio, que é combinada com forjamento, ela aumenta a resistência mecânica, combinado com forjamento. A rapidez é uma das características que torna esse processo recomendado para a obtenção de latas, carcaças, de extintores de incêndio, pistões de alumínio para motores, cilindros, tubos, geratrizes de engrenagem, etc. A extrusão a frio é bastante vantajosa para metais macios e formas simples. Tá? É competitiva com a estampagem profunda de chapas por exigir menor número de operações para obtenção de chapa estampada e pelo menor custo de ferramentas. Quando fala aqui estampagem, a gente vai ser o próximo processo que a gente vai ver, né? Estamparia. Quando fala estamparia profunda, é o princípio do repuxo em conformação mecânica, que é para fabricar panelas, né? Então, dependendo do formato da peça, por exemplo, essa aqui, que tem que repuxar muito, aí tem que fazer uma análise. Pode ser interessante fazer uma extrusão a frio. Ok? Aí aqui dando exemplos, né, de peças extrudadas, né?
Aqui tem uma espécie de uma peça com uma ponta de eixo árvore, enfim. Ok? Tudo bem até aí, instrução? Alguma pergunta? Deixa eu dar uma repassada aqui na chamada. O Adão está aí. Bruno Freitas, não? Carlos está aí. Diego Oliveira está aí. Johnny está aí. Douglas. Bom, Johnny. Douglas até o momento não. Eric, tá aí, né, Eric? Eu vi um sinal de vida aí do Eric. Positivo. Só ativa o vídeo para nós, Eric, faz favor. Felipe. Bom, Felipe, por enquanto não. No final da aula eu repasso. Fernando tá aí. Isair tá aí. Tô Jean. aqui. Quem tá aí? Isair. Ah, Isair, tá conseguindo falar? Tô. Eu tô pelo celular hoje. Tá, tranquilo. Então ativa o vídeo aí, o pessoal tá com saudade de ti. Não sei se dá de ver. Jean, tá aí, Jean? Bom, Jean por enquanto não. Josué, tá aí. Leandro Ortiz não... Deixa eu dar uma repassada aqui que eu não tinha visto o Ortiz. Bom, Leandro Ortiz por enquanto não. Sena tá aí. Luan. Luan por enquanto não. Lucas tá aí. Marcos e Maurício estão aí. Rafael Garcia tá aí. Rafael Luiz tá aí? Bom, Rafael Luiz, por enquanto não. Rafael Paz tá aí. Ronaldo Selemias tá aí. Tô vendo o chat aqui. Tainã tá aqui. E o Walter tá aí. Ok, pessoal? Então, retomando. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó, o Gia deu sinal de vida. Deixa eu atualizar aqui. Pô, que escuridão, hein, Isaíra? Bom, Gia... É que eu tô no quarto. Bom, deixa eu só confirmar aqui o Jean e vamos retomar. Feito. Ok, pessoal? Então, retomando, página 80... Espera aí, quem pergunta? Eu tô falando, Isaías está bonitinho, hein? Obrigado, Opa! Vamos lá, então. Vamos seguir o baile, que é melhor. Depois vocês conversam no privado. Sexta-feira, hein? Estão se entregando a gurizada. Deus livre. Ok? Então, assim, ó. O que está falando aqui na página 88? A pessoa que fez essa apostila nessas duas páginas aqui foi um pouco infeliz. Porque o que acontece? Ele fala aqui na produção de tubo sem costura e tubulação com costura. Só que, o que aparece aqui na página 88?
não é uma barra que vai passar entre 2 cilindros e um punção. Então, isso aqui, que ele chama aqui, ó, processos usados para a fabricação de tubos. Tubo sem costura, que ele chama aqui de processo Mannesmann, algo assim, não é extrusão, é laminação de tubulação sem costura. Ok? Então, na figura podemos observar a sequência de elaboração de tubos sem costura por esse processo. Deixa eu só ver aqui uma coisa, tem uns barulhinhos aí. Beleza. Em sua primeira fase, quando um bloco de aço, uma barra, né, a quente, é laminado, ó, não tem nada a ver com extrusão, por um par de cilindros oblíquos que giram em um mesmo sentido, fazendo com que o bloco adquira um movimento helicoidal. Por causa da alta rotação e da temperatura quente, começa-se a formar-se um oco no interior do bloco, que é calibrado e mantido constante através do mandril. O tubo obtido por esses laminadores de perfuração é curto e com paredes grossas e necessita passar pela etapa de laminação. Tá claro? Só para vocês não se confundirem. Isso aqui a gente já viu. Laminação de tubulação a quente sem costura. Dois cilindros laminadores externos e um punção para controle do diâmetro interno do tubo. Então, aí aqui comentando, a segunda operação realiza-se no laminador, denominado passo de peregrino, onde o tubo é colocado em um mandril e estirado por 2 roletes excêntricos, em um movimento de vai e vem, até que fique as paredes delgadas. Quando fala alguma coisa na mecânica delgada, é fina, menor. Consegue-se obter tubos de 40 a 600 milímetros de diâmetro com espessura de parede de 1,9 a 8. Comprimento de tubo pode atingir até 30 metros. Claro, né? Aí é complicado. Aqui é laminação a quente, sem costura, em aço industrial padrão é 6 metros, tá? Ok? Que é o que demonstrou lá dos 2 cilindros de rotação que controla o diâmetro externo e o punção que controla o diâmetro interno da tubulação. Só que aqui não tem nada a ver com extrusão, aqui é laminação de tubulação sem costura. Tubos com costura, aí é a mesma coisa, quem colocou aqui foi infeliz, porque é laminação, que é o que a gente viu, né? Então, o que a gente viu? Seria uma bobina de chapa em aço, que vai passando por vários cilindros laminadores, vai encurvando, 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 até que passa lá por um disco de solda por costura. O diâmetro externo da tubulação tem um processo de retificação que fica limpo e na parte interna fica uma saliência de uma solda, que é daí que vem a parte ali da solda, o nome, a parte da denominação da tubulação, que é com costura. Laminação, não tem nada a ver com extrusão. Os tubos com costura são, em geral, obtidos por meio de solda por resistência elétrica, cujos princípios básicos são vistos com mais detalhes, né? Esses tubos são feitos de tiras de aço, que, por sua vez, foram obtidos de bobinas de chapa cortadas em máquinas especiais para esse fim. Como as tiras de aço são conformadas por partes de cilindros, tomam a forma circular, o tubo passa, então, pelos cilindros eletrodos que fornecem a corrente, a fim de criar o calor de solda com costura, onde existem uma resistência de contato entre bordas do tubo, tá? Aqui só dizendo que o princípio de solda é por efeito Joule. Então, lembra, né, que a gente viu lá em fabricação 2, em tipos de solda, a gente viu a solda elétrica, né, a solda a ponto com eletrodo lá de cobre, enfim, e a solda com costura que usava lá o disco de solda. Então, esse é o princípio, né, da solda da tira, que vai ser laminada, encurvada e soldada.
Não tem nada a ver com extrusão. Laminação de tubulação com costura. Ok? Aí depois, aqui está fazendo uma representação de como seria, né, o processo lá do Magerdal, fazendo tubulação com costura, né? Desde o desbobinamento da chapa em bobina, né? Cortes de extremidades, passando para os laminadores aonde vai encurvando, né? A parte da solda, inspeção e assim por diante. Ok? Curiosidade. Aí depois, se vocês quiserem, pode dar uma olhada. Claro, aí entra setor de qualidade, parte de inspeção de solda, por exemplo, inspeção por ultrassom, né, que vocês acreditam viram em ensaios e assim por diante. Ok? Alguma pergunta até aí? Então, na página 91, a gente volta para o que interessa. Extrusão. Porque essas páginas que a gente viu agora não tinha nada a ver com extrusão. Era laminação de tubulação sem costura e laminação de tubulação com costura. Bom, aproveitar aqui. Ontem eu tinha mostrado um catálogo. Vou mostrar outro aqui. Então, esse aqui, por exemplo, é um fornecedor. Esse aqui não é Gerdau, é outro, né? Enfim. Que fala aqui de tubulações, né? Então, aqui vai apresentando tubos industriais redondos, né? Laminados. Aí o comum é com costura. Aí tem que entrar em contato para ver se naquele diâmetro e espessura de tubulação tu tem sem costura, né? Quando fala tubos industriais redondos, qual é o tipo de tubulação aqui? Lembra que a primeira classificação, o que era? Tubo mecânico, que é o comum, que se mede no diâmetro externo, a polegada, né? São menos espessos e o material é mais simples, por exemplo, 1020. Então, quando não fala nada, é tubo mecânico, não tem nada a ver com schedule. Então, começa aqui de diâmetro externo 1/4, paredes de 0,9 a 1,2 milímetros de parede e peso da tubulação 6 metros. Né? Aí vai aparecendo vários aqui, né? Por exemplo, tubulação mecânico, né? Não schedule, por exemplo, de 9 polegadas e 5/8, dá quase, sei lá, 245 milímetros de diâmetro, com parede até 16 milímetros. Imagina, esse tubo de 9 5/8 de parede 16, um tubo de 6 metros pesa 541 quilos. Tem noção? Um pouco mais de meia tonelada. Enfim. Aí, na sequência do catálogo, vai demonstrando aqui tubulações quadradas, né? Retangulares, que o nome mais popular é metalon, mesmo princípio, né? Em dimensão externa e parede de tubulação. Esses aqui com costura. Ok? Segue aqui metalon. Tá? Lembrando, todas essas tubulações até o momento são tubulação mecânica. O mais comum é aço 1020. Tem de outros materiais, aí tem que consultar. O comum é 1020. Aí a gente entra aqui nos mais especiais. Ó, o que aparece aqui? Condutores, aí tem que consultar. Com ou sem costura, só que agora, o que eu tinha comentado, ó, o famoso scheduling. Falou em tubulação schedule, é tubulação para alta pressão de substância que passa por dentro ou risco de explosão. O que ele vai ter de diferente? As paredes vão ser mais espessas e o material agora não é 1020,
Esse aqui é um aço carbono, por exemplo, um ASTM A106. Aí tem de inox, tem outros de aço carbono, por exemplo, o A105 e assim por diante. Então, o que tu analisa aqui? Agora, o diâmetro aqui ele é medido pelo interno. Tu até no catálogo pode ver a espessura da parede, porque os schedules são mais grossos, né? Só que tu nunca vai dizer assim, eu quero um tubo schedule A106 de 1 polegada, que é o interno, parede 6,36. Não, tu vai dizer, eu quero um schedule de 1 polegada A106, schedule 160. Um schedule 160 tem parede aqui de 6,35, mas tu não vai informar para o vendedor a parede, tu diz o schedule. Tem aqui schedule 80, que é mais fino, schedule 40, assim como XXS, que é de parede de 9 milímetros. Tá claro? E aí, só para fechar, né? A curiosidade não tem tanto a ver com a nossa matéria. Deixa eu só organizar aqui. Mas é interessante salientar isso que seria mais em materiais, né? Aí aqui fala tubos condutores, né? Que aparece muito na indústria, né? Os caras falam assim, me vê lá o 2440. O que é o 2440? É a especificação por norma, só que agora é a DIN, geralmente em aço carbono, principalmente tubulação para água. Ok? Aí o mesmo princípio. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Não é o foco da nossa aula, mas eu achei interessante mostrar esse catálogo aqui e a gente comentar essas coisas, né? Porque às vezes o pessoal não tem contato, né? Enfim. Então, vou só repassar a chamada. Vamos fazer um intervalo e aí a gente segue. Douglas, tá por aí, Douglas? Opa, tudo bueno? Apareceu o homem. E aí, Douglas? Cheguei do trabalho, louco. Foi puxado hoje. Segue o baile, segue o baile. Felipe, tá aí? Bom, por enquanto não. Depois eu finalizo lá. O Ortiz tá aí? Por enquanto não. Luan? Luan não. Rafael Luiz? Tá, pessoal? Deixa eu salvar aqui. Uma coisa importante que eu tinha comentado, né? Parece bobagem. Hoje mesmo no WhatsApp, um dos donos, né, que é a dona aqui da escola, entrou em contato comigo no WhatsApp, perguntando, né, como é que estava na minha visão as aulas, o que vocês estavam achando, se estava frequente, né? Então eu comentei, em princípio estão boas as aulas, é só aquela questão que o vídeo fica um pouquinho mais devagar, e a questão de presença tá uma presença muito boa, só para vocês terem noção, tá uma média de 22 alunos por aula, mas eu acredito que é importante vocês avaliarem, tá? Então, é interessante vocês entrarem lá no YouTube e avaliar as aulas e também passar, de repente, informar para o Rafael aqui da secretaria o que vocês estão achando. Porque eu acredito que até o final da semana, né, os diretores da escola vão tomar uma posição se vão seguir no IAD, né, ou não. Porque vocês vão encerrar o módulo agora dia 22, sexta-feira. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer um intervalo, então, dos 10, 15 minutinhos. Se ninguém tem mais alguma pergunta. E aí a gente retoma, tá? Tá bom. Então, até daqui. Então, pessoal, retomando, então, nossa aula. Alguma pergunta até o momento? Seguimos?
Qualquer problema, só perguntar. Então, seguindo aqui na página 91, retomando a extrusão, né? A extrusão direta, que é mais simples, né? Que é o cilindro, a haste do cilindro hidráulico que vai entrar na câmara e empurrar, né? Comprimir a barra, por exemplo, de alumínio, que vai passar pela matriz, formando, por exemplo, a esquadria de alumínio. O material é colocado no interior de um recipiente, um pistão comprime, formando-o a fluir através de uma matriz situada na extremidade oposta. Na extrusão direta, o atrito existente entre a superfície do tarugo e as paredes do recipiente, quando o material é forçado a deslizar em direção à abertura da matriz, causa um substancial aumento de força na extrusão. Na extrusão a quente, este problema é agravado pela presença de uma camada de óxidos na superfície do tarugo que favorece a formação de defeitos de produtos extrudados. Tá? Aqui um comentário. Ok? Aí, mais por curiosidade, né, o principal aqui no nosso caso é vocês saberem o conceito básico de extrusão, principalmente para materiais macios e de formas complexas. Ok? E a mais usada é a direta. Aí tem alguns casos, como a inversa, enfim. Adaptada ao pistão, o que quer dizer? Que a matriz vai estar em conjunto com a haste do pistão. Quando o pistão avança no interior do recipiente, o metal é forçado a fluir através do orifício da matriz em sentido oposto ao movimento do pistão. A força de extrusão é menor que no interior da extrusão direta, pois não há atrito entre o tarugo e a parede interna do recipiente. Na produção de seções tubulares é utilizado um pistão de diâmetro menor que do recipiente para o metal fluir ao redor da matriz e gerar um produto na forma de um copo. Vamos dizer aqui tubos, né? Então, o que acontece aqui? Aqui está a câmara que está a barra a ser extrudada, né? Aí o cilindro avança para a esquerda e na própria haste do cilindro está adaptada, presa ali a matriz. Então o material vai escoando aqui por fora, como indicando aqui, por exemplo, para uma tubulação. Um exemplo. Uma extrusão inversa. Existe casos de extrusão hidrostática, qualquer coisa hidrostática usa líquidos, né, para transmissão. O atrito pode ser eliminado, que é um problema na extrusão, né, envolvendo o tarugo com um fluido no interior do recipiente, que é pressurizado pelo movimento do pistão. Deste modo, não há atrito com a parede do recipiente ou atrito no orifício da matriz reduzido. Então, essa é a grande vantagem em casos especiais de extrusão hidrostática. A força no êmbolo é muito menor que na extrusão direta convencional. Uma desvantagem do processo é que ele requer a preparação do tarugo inicial, que deve possuir em uma das extremidades uma geometria que se adapte ao ângulo da matriz. Isso evita que o fluido escoa pela abertura da matriz, que é o que está indicado no desenho aqui, quando o recipiente é inicialmente pressurizado. Então, aqui seria um tipo de extrusão direta, só que a diferença aqui entre o tarugo e a câmara, né, teria um líquido, né, especial, que eles chamam aqui de fluido, que é para evitar esse atrito. Aí entra no especial. Ok? Equipamentos de extrusão. Aí, basicamente, ela é uma máquina hidráulica, né, de cilindro hidráulico, horizontais, que é o mais comum, que a gente vai ver em vídeos, mas tem verticais, de cilindro verticais, com capacidade superior a 1.000 toneladas, né, de força de pistão.
de ação contínua ou por acionamento hidropneumático. É mais complicado, né? Vocês tiveram comandos hidráulicos que viram lá pneumática e hidráulica. A grande problema da pneumática, né, que é a ar comprimido, ele é comprimível e não consegue fazer muita força. Ele faz pouca força, né? Pega aí compressores e até no máximo 20 bar. A bomba hidráulica, que é a grande vantagem da hidráulica por óleo, que ela não comprime, né, o óleo, não desloca o cilindro, ele consegue grandes forças, né? Uma bomba hidráulica começa aí no mínimo com 100 bar de pressão, que é influenciada na força. Então é mais complicado o equipamento hidropneumático por questão de força. Porque a pneumática, a grande vantagem da pneumática é a velocidade, não a força. A prensa é essencialmente um conjunto de cilindro-pistão hidráulico, onde o cilindro necessita de constante alimentação de líquido sob pressão para movimentar o pistão. Aí é o princípio de hidráulica. A alimentação do cilindro é feita com o auxílio de uma bomba hidráulica, que mantém a velocidade do pistão no nível necessário à extrusão, ou com o emprego de um acumulador de pressão. No primeiro caso, há o chamado acionamento óleo dinâmico e no segundo caso, o acionamento hidropneumático, ok? De tudo isso aqui, ele é um equipamento hidráulico, tá? Uma pergunta para os senhores. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. A gente estava falando aqui, eu fiz comentários, né, de pneumática e hidráulica. O principal aqui, né, que aí envolve o técnico e o engenheiro, né, não só no projeto, por exemplo, dessa máquina, mas tudo que envolve pneumática e hidráulica. Vamos falar só de hidráulica, né? O que vai influenciar na força desse cilindro é a pressão de fábrica que está fornecendo a bomba, né? E principalmente também, né? E principalmente o diâmetro do cilindro. Quanto maior o diâmetro do cilindro, maior a força aplicada. O comprimento não influencia. Vocês chegaram a ver simuladores em comandos hidráulicos? Acho que não. Não? Eu não vi também. Então, assim, só para quem tiver curiosidade, e o dia que for presencial, eu tenho os dois simuladores da Festo, tanto pneumático quanto hidráulico, né? Então, depois, quando a gente se encontrar aí presencialmente, eu posso conseguir para vocês. Mas uma coisa que eu fiz aí, que é bom vocês dar uma olhada se tiverem interesse, né? Eu joguei lá no YouTube, porque até para facilitar minhas aulas mais adiante. Tá? Eu criei lá uma paginazinha lá. Aí, por exemplo, se vocês botarem Alexander Morim Costa, né? Aí aparece aqui a foto do bonito aqui, enfim. E aqui, o que eu coloquei aqui? Não tá aparecendo para nós, Alex. Desculpa aqui. Já sei o que eu fiz, Seno. Já sei o que eu fiz aqui. Barbeiragem. E agora? Agora sim. Entendeu? Agora sim. É que eu tava fazendo sem usar o software. Apareceu? Tá? Então, peraí, vamos voltar aqui. Então, é só botar no YouTube ali, meu nome ali, e clicar aqui na foto, que eu botei vários vídeos ali que eu fiz de... Droga. Aqui, digita ali o meu nome, entrem aqui. O que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei 5 aulinhas curtas aqui, de 15 minutos no máximo, de como usar, por exemplo, o simulador pneumático da Festo.
Isso aqui depois eu vou aperfeiçoar e vou colocar bem mais. Então, se vocês tiverem curiosidade, eu coloquei 5 aulinhas aqui de como utilizar o simulador da Festo. Aí eu coloquei também mais 2 aulinhas aqui de como utilizar o SolidWorks para fazer desenho. Tá? Eu achei interessante, já que a gente está falando de hidráulica, porque se tu compreender a simbologia da pneumática, a hidráulica depois é barbado. Só muda os conceitos ali, né? Os equipamentos. Ok? Então, retomando. Então, basicamente, o que eu estava comentando disso tudo aí? Os equipamentos de extrusão por hidráulica, né? Ele chama ali de prensa hidráulica, mas é uma máquina, não é a mesma prensa hidráulica industrial que a gente vai falar bastante ainda, a partir de segunda, em estampagem. Ela é uma máquina só para extrusão hidráulica. As variáveis do processo e a lubrificação, os principais fatores que afetam o processo. Variação de temperatura que é influenciada pela geração de calor pela deformação plástica. Claro, a pressão do cilindro vai aumentar a temperatura. O atrito ali, quando o material escoa, por isso que a lubrificação é importante no processo, tanto na câmara, principalmente na ferramenta, na matriz. Transferência de calor do material durante o processo, aí pela pressão do cilindro. As dimensões geométricas são limitadas pelo equipamento e tamanho da haste. Claro, né? É complicado fazer grandes peças. As prensas devem ter grande capacidade de carga. Lembra do início que eu falei? Grandes cilindros é uma fortuna. Por isso que não é o processo um dos mais empregados, né? Só em último caso em materiais macios e principalmente de formas complexas. O principal exemplo, as esquadrias, que não tem como fazer como laminação e trefilação. Tensão de escoamento e ductilidade determinam a capacidade de extrusão. O que significa tensão de escoamento e ductilidade? É a característica de amassar o material. Então, quanto mais macio o material, melhor. O mais clássico, o alumínio. Aço, dá para extrudar? Dá para extrudar, só que só vai fazer em último caso, porque se a forma é simples, por exemplo, uma barra laminada, uma barra redonda, é preferível fazer laminado. E quando quer precisão, trefilado. Ok? Alguma pergunta? Vamos ver uns vídeos, então, para enxergar melhor isso? Pode sair isso aqui. Então, eu peguei 2 videozinhos curtos aqui. Ele não mostra em si o escoamento do material dentro ali da ferramenta, mas dá para visualizar bastante coisa. Sempre o mesmo princípio, tá? Se eu parar o vídeo, aí é porque toda vez que eu fazer um comentário, eu vou pausar o vídeo. Deixa eu desconectar o... A alimentação dos tarugos de alumínio. Aquecimento, trabalho a quente, de 0,5 a 1, vezes a temperatura de fusão. Aí, vocês observando, são máquinas especiais, né, que é para extrusão mesmo. Passou ali pelo aquecimento para trabalho a quente. Corte de tarugo. Um minuto. Tá me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Paulo, está me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Bem, Tá? tá bom. Tá ótimo. Ali, ó, a entrada na câmara. Aqui o cilindro, ó. E aí começa a extrusão. Ó o cilindro.
Imagina, olha o tamanho do cilindro. Avanço do cilindro, ó, olha o tamanho. Aqui, ó, a matriz. Ele está trocando aqui a matriz da extrusão. Aqui, ó, aparece aqui o formato que vai produzir, que é o que vai escoar. Ó, se vocês repararem aqui, essa é a vantagem da extrusão, né? Formatos especiais, ó, pode ver, parece até uma esquadria de alumínio, né? Então é a grande vantagem da extrusão, formatos complexos. Ele está mostrando ali, ó, está extrusando ali o alumínio, ó, e a máquina vai cortando nos comprimentos de esquadria, por exemplo. Tá, pessoal? Vamos ver um segundo aqui, curtinho também para exemplificar. Ah, não se preocupe que está em inglês. Vamos prender no processo. Ó, as matrizes, ó, com os formatos. Os tarugos de alumínio, né, para alimentação da extrusora. Aquecimento no forno, trabalho a quente. Entrando na câmara, mesmo esquema. E aí o cilindro pressiona e extruda. Olha lá, extrudando. Aí vai saindo, por exemplo, a esquadria de alumínio pela matriz. E aí passa pelo corte, um comprimento. Ó. Vocês estão conseguindo enxergar, ó, os formatos complexos do alumínio? Essa é a vantagem da extrusão. Ô, Alex, tem um anúncio. Eu? Tá aparecendo um anúncio na frente do vídeo aí. Só um minuto. Aí, deu. Tá? Então, o que eu tinha falado aqui, ó o formato aqui especial do alumínio. Essa é a grande vantagem da extrusão. Esquadria de alumínio, por exemplo. Formatos complexos e principalmente material macio, o alumínio. Aí, corte no comprimento, né? Sometimes known as age hardening. Natural aging occurs at room temperature. Artificial aging takes place through controlled heating in an aging oven. The aging oven further strengthens. Aí o resto é propaganda da empresa, tá? Então, aqui dois exemplos aqui de extrusão em alumínio.
Ok? Vamos ver mais um vídeo para encerrar o dia. Tá? Que é aqui, que eu acho que é bem explicativo, simplificado, né? Que no vídeo aqui do telecurso vai falar da trefilação e extrusão, tá? E aí com isso a gente finaliza a extrusão. A gente só dá uma relembrada ali na trefilação, precisão, né? E finaliza com a extrusão. Qualquer coisa, me interrompam, tá? Podem perguntar. E aí eu vou fazendo os comentários. Tudo bem, cara? Que chuva, hein? Nem me fale. Vem cá, tô tentando ligar aqui a manhã inteira, não tô conseguindo. Tá quebrado? Essa chuva aí. Eu tô lendo um artigo sobre laminação e de repente eu vi lá extrusão e trefilação. Aí pegou pesado. Extrusão e trefilação. Sabe que sem esses dois processos de conformação mecânica, você não ia conseguir telefonar nem hoje, nem nunca. Porque não existiriam os cabos telefônicos. E você ia viver todo molhado, porque seria impossível fabricar esse guarda-chuva. Isso sem falar em cabos de aço e fios elétricos. Extrusão e trefilação. Estes são os assuntos da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai conhecer a extrusão e a trefilação. Vai acompanhar as etapas dos dois processos e vai conhecer algumas características dos produtos extrudados e trefilados. Pois é, se o produto tem um perfil de formato complicado, o processo de fabricação é a extrusão. Agora, se o que se quer fabricar são rolos de arames, cabos ou fios elétricos, aí a gente tem que falar em trefilação. E você, quer saber mais? Então se liga porque a nossa teleaula está começando. Ô Alex, quem sabe diminuir o tamanho do vídeo, não rode melhor? Cena, diminuir? É, porque a voz sai bem, mas o vídeo trava bastante. De repente diminui o Gostei da tua tamanho. ideia. Vamos fazer esse teste. Aí vocês avisam Resolução, de repente. se estão enxergando bem, tá? Eu estou aqui conferindo um monte de produtos semi-acabados que antes do seu uso final ainda sofrerão outras operações, como os cortes, os dobramentos e etc. Só um minuto. É bom esse homem. Mesma coisa. Poxa, Ô, tá Alex, louco, hein, Cena? Melhorou? Melhorou? bem melhor o vídeo. Não, é essa a solução. Esses produtos aqui passaram pelo processo de Ah, fabricação. acho que rodou igual. A coisa começou um pouco antes. A mim tá Eu igual. tô aqui, tá travando aqui tocando. ainda. Passou pelo Peraí, só um minuto. Melhorou ou tá na mesma? Tá um pouquinho melhor o vídeo. Para mim, Vai, melhorou. toca ali, ficha. Vamos seguir A mim então. tá na mesma. Tá bom, dá-lhe, segue o ó. baile, segue o baile. fundição. Então ficou pronto para a etapa que a gente vai aprender agora, a extrusão. No processo de extrusão, um bloco de metal passa através do orifício de uma matriz depois de receber pressão de um êmbolo. Tá? Então, o que a gente viu, o cilindro vai, a barra de alumínio, por exemplo, vai entrar dentro da câmara, o cilindro vai comprimir, empurrar, que vai forçar a barra a escoar na matriz e formar a esquadria lá, por exemplo. A extrusão é um processo de conformação relativamente novo. As primeiras experiências com a extrusão foram feitas com chumbo no final do século passado. Durante a Segunda Guerra Mundial, a extrusão se desenvolveu muito por causa da utilização de perfis de alumínio na indústria aeronáutica. Além do alumínio e do cobre, dá para fabricar produtos de aço ao carbono e de aço inoxidável por meio da extrusão. Isso sem falar nas embalagens de plástico. Agora, quando o material é o alumínio, dá para fabricar um monte de tipos. Tá. Uma observação. Ele falou de vários materiais ali. Primeiro, dá para extrudar aço. Pô, ele deu um exemplo pior ainda, aço inox, que é mais duro ainda. Dá. Só que só em último caso, em formas muito complexas. Porque além de ser um processo muito caro, é mais vantajoso laminar ou trefilar aço, incluindo o inox. Então, ele é recomendado para formas complexas e materiais macios, principalmente alumínio.
Um outro caso que ele falou ali que não se aplica, na minha versão, é um plástico. Porque se tu pegar uma máquina extrusora, por exemplo, que fabrica balde de plástico, o princípio de fabricação é parecido, mas não é o mesmo. É o derretimento do plástico que entra na matriz lá por pressão, só que o plástico entra líquido, aí abre a matriz e sai o balde pronto. Tá? Só relacionando aqui. Superfície, sempre com secções resistentes e uma boa aparência na superfície. Antes de conhecer as etapas do processo de extrusão, eu aprendi que a extrusão pode ser feita a quente e a frio. Só aí então eu fiquei por dentro. Os metais mais duros passam pelo processo de extrusão a quente. Primeiro é feito um tarugo de secção circular. Esse tarugo tem que ser aquecido de forma uniforme. O transporte do tarugo aquecido para a câmara de extrusão tem que ser feito rapidamente para evitar a oxidação na superfície do metal aquecido. Agora que o tarugo está aquecido e apoiado diante da câmara de extrusão, o pistão é acionado e o material é empurrado para dentro da câmara. O pistão recua e a câmara se afasta para a retirada do disco e da parte restante do tarugo. Finalmente, um disco raspador acionado pelo pistão remove os resíduos de óxido. Este perfil de cobre foi fabricado com a ajuda do processo de extrusão a quente. Neste caso, a temperatura de trabalho deve ser a mínima necessária para fornecer ao metal o grau de plasticidade correto, sem que haja oxidação do bloco de metal e das ferramentas. Pode ser que ocorra um sensível aquecimento do metal por causa da intensa deformação produzida durante a extrusão. Por isso, é fundamental que a temperatura máxima do processo seja inferior à temperatura de liquação, onde acontece a fusão do contorno dos grãos. Tá? Um minuto aqui. Ela está falando ali, é interessante, por isso que uma coisa é uma visão de um leigo, outra coisa é uma visão de um técnico. Ela está dizendo ali, para trabalhos a quente, usar a menor temperatura possível. Bom, vocês como técnicos, qual é a temperatura que vocês vão usar? De 0,5 a 1 vezes a temperatura de fusão. Menor possível, que seja um pouco acima de 0,5 vezes a temperatura de fusão. Qual temperatura entra a experiência da empresa? O que ela finalizou ali? Evitem chegar nesse 1, porque o material vai ficar líquido. Grãos. Na extrusão a quente, as reduções diárias são da ordem de 1 para 20. No caso desta barra aqui, sua área é de 100 milímetros quadrados e ela pode ter sua área reduzida e ficar assim, olha só, com 5 milímetros quadrados. O alumínio, que é o material mais dúctil, pode passar por extrusão a frio ou a quente, conseguindo reduções de área da ordem de 1 para 100. Na extrusão a frio, o material endurece por encruamento durante a deformação, porque os grãos de metal se quebram e aumentam as tensões na estrutura, que fica mais dura. Se a extrusão for a quente, os grãos se reconstituem após a extrusão por causa da alta temperatura. Ananias, eu estou reconhecendo aquelas duas representações ali. Aqui a gente pode ver os dois tipos de processos de extrusão. A extrusão pode ser direta ou indireta. Olha, na extrusão direta, que é a mais usada, porque consegue perfis com formatos complexos, o bloco metálico que vai ser processado é colocado numa câmara ou num cilindro e empurrado contra uma matriz através de um pistão acionado por meios mecânicos ou hidráulicos. Na extrusão indireta, o êmbolo é oco e está ligado à matriz. A extremidade oposta da câmara é fechada com uma placa. O êmbolo oco empurra a matriz de encontro ao metal e ele sai em sentido contrário ao movimento da haste. Quer dizer, então, que com a extrusão não tem erro. Eu digo isso porque eu vi que a laminação apresenta alguns defeitos típicos do processo. Com a extrusão acontece a mesma coisa. Ela também apresenta alguns defeitos. Por exemplo, no processo de extrusão, a deformação não é uniforme por todo o garoto. A formação de
cavidade no centro da superfície em contato com o pistão. Este é um dos defeitos que podem ocorrer na extrusão. Neste caso, basta descartar a porção final do produto. Já o arrancamento é um defeito que se forma na superfície do produto e causa perda de material quando o produto passa muito rapidamente pela matriz. E falta de lubrificação, né? Ele se agarra à ferramenta. Aí é só diminuir a velocidade ou a temperatura de extrusão. Se aparecerem bolhas nas superfícies, a solução é eliminar os gases dissolvidos no metal líquido durante a fundição do tarugo. Quando eu freio a minha bicicleta ou ligo a televisão, eu sei que eu estou usando algum produto que passou pelo processo de conformação mecânica que eu acabei de ver. Alex? Com a trefilação é possível conseguir produtos de grande comprimento contínuo, seções pequenas, uma qualidade na superfície e um ótimo controle dimensional. Na trefilação, o material metálico ele é puxado para que seu diâmetro diminua e seu comprimento aumente. Normalmente, ela é feita a frio. Agora, para puxar o material metálico, é preciso uma força e tanto. Em outras palavras... E Alex? Quem fala? O Diego. Fala, Diego. Que material que eles usam para fazer a lubrificação ali? Não, é o que eu comentei, é específico. Eles comentam ali alguns tipos de óleo e também alguns casos de grafite para maiores temperaturas. Aí entra a experiência da empresa, né? O exato não dá para dizer. O que eu tinha comentado no início da aula lá, chega a ser centenas de tipos de óleos para tudo aí. Sim. Mas não dá para fazer a mesma classificação, por exemplo, da manutenção, né, dos óleos. Aí é específico da material, empresa. então. O que tu tem que saber é que tem que ser lubrificado. Né? Tem que ter algum aí pode ser para fazer a lubrificação. Aí é um tipo de óleo, é igual, por exemplo, no terceiro módulo, a gente falar de óleo de têmpera. Não, claro que quem faz uma têmpera artesanal usa um óleo comum industrial lá, mas a têmpera industrial é um óleo específico para têmpera. Uhum. Assim como tem o óleo hidráulico, e assim vai. Então tá, obrigado. Existem máquinas de trefilar capazes de trabalhar a uma velocidade de até 900 metros por minuto. As máquinas de trefilar são compostas por várias bobinas e têm como objetivo reduzir o diâmetro do arame. Sua matéria-prima é o fio máquina. Tá? Então aqui demonstrando só para a gente bater o martelo também da trefilação, né? Muito usado para arames, fios e principalmente barras de precisão e acabamento. É preso por garras de tração que vão puxar o material para que fique com o diâmetro desejado e deve ser apontado como um lápis para facilitar a passagem pela fieira. Antes de se transformar no cabo de freio, o fio máquina passou primeiro pela fieira. Vamos ver agora o que é fieira. Fieira é uma ferramenta cilíndrica que contém um furo no centro por onde passa o fio. Veja que o diâmetro do furo vai diminuindo e fica com o formato de um funil. Aqui a gente pode ver um ângulo maior que o ângulo de trefilação, que facilita a lubrificação e a passagem do material, porque diminui o atrito entre o fio e o cone de trabalho. Aqui a gente vê o cilindro de calibração, que ajusta o diâmetro do fio. E finalmente o cone de saída, que permite a saída livre do fio. Agora que a gente já viu de perto a fieira, vamos conhecer as etapas do processo de trefilação. Tudo começa na laminação e usinagem para a produção do fio máquina. Depois, o fio máquina passa por uma decapagem mecânica ou química e retira os óxidos da superfície do fio máquina. Chega a hora do processo de trefilação. Se for necessário restabelecer a ductilidade, o material passa por um tratamento térmico de recozimento. Existem dois tipos de máquinas de trefilar. A mais comum é que faz a trefilação sem deslizamento via seco. Veja que o fio é puxado e depois de passar pelo furo da fieira, vai para uma bobina que acumula o fio antes de liberar a sua movimentação em direção a uma segunda fieira, onde o processo se repete quantas vezes forem necessárias para se conseguir a bitola desejada para o fio. No final, o fio é enrolado numa bobinadeira.
Aqui a gente vê o funcionamento da máquina que faz a trefilação com deslizamento via úmida. Ela é usada para a trefilação de fios metálicos de pequeno diâmetro. Veja que o fio parte de uma bobina, passa por uma roldana e segue alinhado até a primeira fieira. Quando sai da fieira, o fio é puxado por um anel tirante, que é enrolado nele com um número de voltas que dependa da força do atrito necessária para tracionar o fio através da primeira fieira. O movimento helicoidal do fio provoca seu deslizamento lateral pelo anel e o sistema prossegue para as outras fieiras e anéis. Ora nisso, a que você vai usar esses fios de arames que você me pediu, hein? Bom, eu juntei esse material aqui para a gente poder falar um pouco sobre as características e defeitos dos produtos trefilados. Os produtos trefilados se caracterizam pelo seu grande comprimento e pequena seção transversal. As barras têm diâmetro maior que 5 milímetros, já os arames ou fios têm diâmetro menor. Bom, os arames são usados na construção mecânica e os fios nas aplicações elétricas, é isso? É isso aí. Mas a gente tem que saber também que os produtos trefilados apresentam alguns defeitos típicos. Quer ver? Este é um diâmetro escalonado, um defeito causado por partículas duras retidas na fieira e que se soltam depois. Esta é uma fratura irregular com estrangulamento, causada por pouca lubrificação, por excesso de espiras no anel tirante, por anel tirante rugoso ou com diâmetro incorreto, ou pela redução excessiva. Aqui, uma fratura com risco lateral ao redor da marca de inclusão, causada por partícula dura inclusa no fio inicial. Esta é uma fratura com trinca, aberta em duas partes, Que salientando os defeitos de trefilação, né? Marcas em forma de V, causadas por redução grande e parte cilíndrica pequena com inclinação do fio na saída. Inclusão de partículas no contato fio-fieira e inclusão de partículas duras estranhas. E, finalmente, a ruptura taça-cone, causada por redução pequena e ângulo de fieira muito grande, com deformação muito acentuada na parte central. Bom, a gente tem que ficar esperto, né? Porque se der de cara com algum desses defeitos, saber a origem. É isso aí. A gente tem que ficar esperto para tudo. E você? Ficou esperto na teleaula de hoje? Olha, antes de responder, fique de olho na revisão. Atenção, se liga aí que é a revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a extrusão e a trefilação. Viu que a extrusão pode ser direta ou indireta. E viu alguns defeitos desse processo. Viu o funcionamento da máquina de trefilar sem deslizamento e da máquina com deslizamento. E conheceu também a fieira, o componente mais importante da trefilação. E finalmente conheceu algumas características e defeitos dos produtos trefilados. Deixa eu botar o fone aqui para ficar melhor. Então, pessoal, nesse vídeo aí só repassou ali a parte de extrusão, né? Indicado para materiais macios e de formas complexas, e trefilação. A trefilação nasceu para precisão e acabamento. Ok? Com isso, a gente termina a parte de extrusão. Alguém tem alguma pergunta? Não? Vamos repassar aqui a chamada. Bruno Freitas, não? Então, eu só vou falar quem está com falta, tá? Bruno Freitas não veio, Soares não veio, Danley, Diego Nunes não veio, Felipe? Não. Edenilson não veio, Jefferson, Leandro Ortiz não veio, Luan não veio, Neroci e Patrick não vieram, Rafael Luiz não veio e Rigoberto. Ok? Então, paramos na página 93.
Agora falta a semana que vem os 5 dias para a gente encerrar essa disciplina. Tem muita coisa para ver. Então, a partir de segunda, às 7 da noite, a gente retoma dia 18 em um novo processo estampagem, matrizaria, principalmente para a produção, por exemplo, ali da chaparia do carro como para-lama. Vamos entender esses termos, tá? Não esqueçam de entregar a prova até domingo, tá? E alguém tem uma pergunta? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar a aula de hoje. Eu tenho, A Alex. outra prova vai ser... Alex, Quem pergunta? é o Lucas. A outra prova vai ser semana que vem também? Sim, a minha ideia é semana que vem, mas aí eu falo direitinho. Hein, Alex? É o Diego. Fala. Eu peguei meio no ar ali o troço, fiquei meio no negócio da prova. Tu quer uma folha só com as respostas. Isso. Isso, e no caso os cálculos ali tem que aparecer também. Ou não precisa? As questões, está conforme a aula que eu tinha explicado. As questões de marcar é só botar o número da questão e a letra. Tá, A de calcular eu quero conforme eu expliquei na aula. Tem que desenvolver, tá? As 4 de calcular. Mas as de marcar não, é só botar questão 1. Não, tranquilo. Tal. Mas era dos cálculos mesmo. Isso. E não esqueçam do nome e da data da folha, tá? Aí me mandem a foto e depois eu corrijo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, então. Nos falamos segunda, então, às 7 da noite, dia 18? Se Deus quiser aí, boa noite, pessoal. Boa noite. Fim de semana aí, boa noite. Todo mundo? Boa noite para todo mundo aí, pessoal. Até segunda. Boa noite, boa noite.